Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estão bem? Hoje eu tô vindo para reagir a um vídeo chamado Cronologia do Ben 10, lá do canal do Conversa Toon, que foi sugerido pelo inscrito GamesBRL. É a história completa do Ben 10, né, da história do Ben 10, mas eu vou trazer dividido em 5 partes, como está lá também no canal do Conversa Toon. Tem um modo completo, que é mais de 1 hora de vídeo, então como o meu computador por conta do calor está superaquecendo e na hora da renderização ele acaba desligando, então para não ter esse problema e eu ficar com muita dor de cabeça, eu resolvi trazer em 5 partes, como está dividido lá no canal. Então vou tentar trazer todos no dia de hoje, mas caso não consiga, caso falte tempo ou o computador também superaqueça, aí o restante ficará para amanhã, mas não vou me prolongar muito, o vídeo é bastante longo, né? Todas as partes vou reagir hoje. Antes de começar, gostaria de pedir que deixasse o like caso curta, se inscreva no canal, posto vídeo todos os dias, me segue lá no Instagram para saber com antecedência qual vídeo sairá. Deixa aí nos comentários sugestões e pedidos que eu atendo. Muito obrigado a todos, vamos lá! Lembrando que eu vou deixar aqui o link para o canal lá, Conversa Toon, então dê uma passada lá, dê uma ajudada a ele, que é um trabalho muito complicado, muito extenso, então dê uma passada lá, dê uma curtida lá. Sem mais delongas, vamos lá. 1, 2, 3, foi! Ben Tennyson é um menino de 10 anos, brincalhão, hiperativo, que adora aprontar, mas também tem um senso de justiça muito grande com os mais fracos, mesmo que nem sempre consiga defendê-los. Ele está pronto para ir para suas férias de verão junto com seu avô Max e sua prima Gwen, com quem não se dá muito bem, principalmente pelas suas personalidades tão opostas. Chegando no camping, o Ben vai passear pelo bosque quando vê algo caindo do céu. Uma estrela cadente? Não. Uma cápsula alienígena com um artefato em formato de relógio que dá a ele o poder de se transformar em 10 criaturas com formas e poderes diferentes. Isso irá ajudá-lo a defender um mundo de ameaças do mal ainda inimagináveis aos olhos desse ainda inocente garoto. Seus olhos ele vai se transformar em ser alienígena que bota pra quebrar alguém de Esse desenho fez parte da infância de toda uma geração, e relembrar aqui cada detalhe vai ser incrível. E para deixar tudo ainda mais interessante e explicativo, eu vou contar a história cronologicamente, ou seja, na ordem de acontecimentos naturais desde a criação do mundo, do clássico até o Omniverse. Assim fica tudo mais fácil de compreender, dando um novo ponto de vista para quem já assistiu e apresentando todo esse universo complexo para quem ainda não assistiu ou não conseguiu acompanhar tudo. Afinal, era meio difícil fazer isso pela TV aberta, né? E quando eu digo universo complexo, eu não tô de brincadeira, é muita coisa. Então, para eu conseguir isso, eu vou precisar da ajuda de uma máquina do tempo. Tudo começa assim, no vazio de uma dimensão tridimensional há incontáveis anos atrás. O universo sequer existia, tudo era preenchido com um infinito, vazio e branco. Quando então, seres cósmicos da quinta dimensão, conhecidos como contumélios, chegam a essa dimensão para continuar a sua expedição sem fim de criação de universos. Para isso, eles usam um dispositivo conhecido como Aniquilar Genesis Storia Timor Ghost, ou abreviando Aniquilarg. Momentos antes da exata criação do universo, o suposto ditador viajante no tempo, Maltrant, chega àquele lugar com seu próprio Aniquilarg. Mas esse era diferente do original, ele era programado para criar um universo à sua imagem, onde ele seria o governante supremo de tudo.
Mas antes dele conseguir tal feito, um herói com múltiplas formas e poderes conhecido como Ben Tennyson chega com seu parceiro Rook e, usando o poder de todas as suas transformações, ele contém o Big Ben e derrota Maltrand, espalhando seus pedaços por todo o universo, destinado a repetir o seu fracasso infinitamente, preso em um loop temporal. Ben e Rook podem então contemplar de dentro da nave dos contumélios a criação do universo Prime. Assim, os genetometaformoicos, também conhecidos como biogosmas, são liberados por todo o universo. Elas são uma espécie mórficas genéticas com a capacidade de reunir, carregar, misturar e depositar DNA pelo universo em crescimento. São essencialmente os criadores da maior parte da vida senciente que conhecemos hoje. Algum tempo depois, com o desenvolvimento desse universo, em um pequenino planeta, nasce um gênio que se tornará o ser mais inteligente em muitas galáxias. Asmuth, um galvaniano com aproximadamente 12 centímetros. Rapidamente ele começou a desenvolver suas paixões por inventar e aprender junto com a sua companheira Zenith. A sua primeira grande invenção foi um planeta completamente artificial chamado Primus. Obcecado pela sua capacidade de criação, Asmuth procurou encontrar uma maneira de explorar as forças fundamentais do universo, para que assim pudesse controlar as leis da física com as suas próprias mãos. Para conseguir isso, ele forjou a espada de Ascalon, uma espada com um poder tão extraordinário que não havia nada que podia se comparar. Mas toda essa história fez a Zenith se afastar dele, e ele era muito jovem para se importar com tudo isso. No entanto, a espada foi roubada por um guerreiro incursiano que, em uma tentativa de parar uma guerra civil entre seu povo, usou a Ascalon para tentar restaurar a ordem e unir o seu povo mais uma vez. Mas o efeito foi completamente o contrário. O poder da espada acabou destruindo o seu planeta Incursia. Asmuth se culpou pelo ocorrido, mas recuperou a espada na esperança de ainda provar que ela foi feita para um bem maior. Eventualmente, ele visitou um planetinha azul ainda em crescimento, com um monte de macacos evoluídos que diziam ser o centro do universo. Sim, a Terra. Ele veio apenas para estudos por volta do ano 1131, onde Sir George era um soldado romano amaldiçoado com a imortalidade e está defendendo a sua terra de uma entidade interdimensional demoníaca conhecida como Dagon, e ele, junto com seu exército de lucubras, governava sobre a terra. Para tentar ajudar, Asmuth oferece ao cavaleiro a espada Ascalon, mas somente se ele fosse digno o suficiente para empunhá-la. Ele se entrega à oferta e começa uma batalha final épica contra o tão temido Dagon. O cavaleiro acaba conseguindo tirar o coração do dragão com a espada Ascalon, e como isso era a fonte dos seus poderes, George foi capaz de selar magicamente e prender a entidade demoníaca, liberando a humanidade do seu terrível reinado. Sir George fundou então os Cavaleiros Eternos, uma organização secreta de cavaleiros jurados de proteger a Terra de ameaças extraterrestres e se preparar para uma possível segunda vinda do tão temido Dagon. Com isso, Asmuth procurou corrigir os seus erros, inventando algo para representar a paz e não a guerra, na esperança de que um dia a sua amante perdida o notasse novamente. Ele acabou se tornando um antissocial e se colocou em isolamento no planeta Xenon, onde começou a desenvolver o Omnitrix, objeto que pode transformar o usuário em uma infinidade de espécies alienígenas. Asmuth continuará a aperfeiçoar a sua invenção ao longo do tempo. Na década de 1770, George Washington liderava uma organização secreta dedicada a aprender e proteger o mundo de ameaças sobrenaturais, quando o cronossapiano Maltrand chega à Terra depois de problemas com a sua nave e recebe ajuda de um jovem viajante desaparecido chamado Vilgax. Ele ajuda Maltrand e conserta a sua nave,
e em troca ele presenteia o jovem Vilgax com uma bomba relógio cronossapiana. Os dois são logo interceptados pelo Ben e Rook, que viajam no tempo novamente e lutam contra os vilões com a ajuda de George Washington. Vendo o Ben se transformar em diversos aliens com inúmeros poderes, o Vilgax despertou um desejo enorme por tal objeto. O Ben, nesse momento, alimentou sem saber as motivações de um de seus maiores inimigos. George Washington consegue cortar a âncora do Vilgax e derrotar os seus inimigos, e isso marca o primeiro avistamento alienígena na Terra. E a organização secreta do Washington começa a integrar assuntos extraterrestres, configurando assim a criação dos Encanadores, uma das maiores e mais importantes organizações que policiará diversas galáxias. Eles criaram então uma sede escondida atrás das faces do Monte Rushmore, uma referência a seus fundadores. Em 1952, um cientista estava trabalhando em uma base secreta de operações nos arredores de Bellwood. Ele está concluindo seu trabalho em uma máquina que usa cristais de quartzo para quebrar um buraco no espaço e tempo. A máquina eclode um portal onde tanto o cientista quanto seu assistente desapareceram sem deixar pistas e foram considerados mortos. Em 1962, 10 anos depois, um androide estava tentando explorar as fontes de energia de um ser chamado Verdona. Um piloto das forças aéreas / astronauta, Maxwell Tennyson, consegue salvá-la, e os dois se apaixonam profundamente e começam uma família muito importante nesse desenho. Nessa mesma época, o policial extraterrestre Grão-Mestre Labrid convida o Max para se juntar aos Encanadores, que agora estendem as suas forças por diversas galáxias e todas elas estão sob a sua jurisdição, então eles operam como uma espécie de lei definitiva. A partir daí, o Max trabalharia com diversos parceiros ao longo dos seus anos como encanador, e em uma de suas missões, um osmosiano chamado David Levin se sacrificou para salvar o Max e confiou que ele ficaria de olho em seu filho na Terra. Nós passaríamos a conhecer o seu filho como Kevin Levin, que nasceu com o poder de absorver qualquer tipo de matéria, energia ou DNA e replicá-lo. É claro que ele levaria muito tempo para conseguir controlar todo esse poder, e após acidentalmente destruir a casa da sua família, ele foge para a cidade de Nova York. Alguns anos se passaram e Asmo finalmente terminou a versão do protótipo do seu Omnitrix e deu ele a uma das antigas crushes do Max, a Zelene, para que ela levasse ele até um dos maiores encanadores já conhecidos, Max Tennyson, para que ele pudesse guardá-lo e protegê-lo. Porém, rumores da existência do Omnitrix se espalharam pelo universo até os ouvidos de Vilgax, que desperta sua sede por experimentar o poder de tal objeto contemplado por ele há centenas de anos atrás. Perseguindo a nave da Zelene, eles entram em uma batalha espacial que acaba destruindo grande parte do seu corpo, deixando ele preso em sua própria nave até que esteja propriamente recuperado, e também explodindo a nave da Zelene, que ejeta a cápsula do Omnitrix, protegido com um sistema que só o DNA do Max conseguiria abri-lo, mas a própria Zelene acaba caindo no Ártico, sendo congelada em um sono profundo, pelo menos por enquanto. E assim, o Ben encontra o Omnitrix na floresta e toda a história do Ben 10 clássico começa. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Não se esqueça que agora vai ter live lá na minha Twitch, então corre todo mundo pra lá agora, certo? Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, e do mais, aquele beijo no seu coração de melão e tchau! Muito legal, né? Ver cronologicamente como tudo começou. Eu só assisti ele aí pequeno, né? Quando ele recebe o Omnitrix,
Depois ele é adolescente, aquela saga toda ali eu consegui acompanhar. Aí depois que o gráfico muda, né, eu acho que é Omniverse, alguma coisa assim, eu não acompanhei tudo. Eu vi alguns episódios, algumas coisas que apareceu ali, eu lembro de ter visto na TV, mas não consegui acompanhar tudo e nem em sequência correta, né, porque só assisti mesmo em TV aberta, então também faz muito tempo que assisti, então eu acabo esquecendo de tudo que eu acompanhei ali. Mas eu acho que eu me lembro daquela cena que ele tá com o presidente ali, né, que o presidente tá com aquela arma ali lutando. Eu acho que eu vi esse episódio, mas não lembrava muito bem dele. Nem lembrava que o Vilgax tinha aparecido nele, mas eu me lembro daquele presidente ali, então acho que assisti sim esse episódio. Muito legal toda a história, né, mostrando mais explicativamente da ordem cronológica e não na ordem do que o desenho passa mesmo. Então assim fica mais fácil de entender como tudo aconteceu, a construção lá daquela espada primeiro, depois aquele galvaniano cria o Omnitrix e dá para essa extraterrestre tentar entregar para o Vomax, né? Mas acaba o Tennyson bem pegando o relógio e ficando preso no braço dele, e ele passa praticamente muito tempo, né, tentando tirar esse relógio do pulso dele e talvez devolver para o Max, que seria o dono original, mas acaba se envolvendo em vários incidentes, sempre acontece alguma coisa que deve explicar agora, a partir de agora, que ele deve, na parte 2, ir mais para o clássico, né, quando o Ben 10 pega o relógio, aí começam as aventuras, todos os enfrentamentos, principalmente contra o Vilgax, mas também tem outros vilões que aparecem durante toda a série. No início ali, a Gwen nem ajuda muito, o Vomax também nem tanto assim, ele ajuda mais um pouquinho, mas nem tanto. Depois eles passam a ajudar muito mais. Então mostrou ali aquela parte ali no início lá, que eles ficam viajando no tempo e impediram aquele ser lá de criar um universo só dele, né, onde ele seria o governante total. Essa parte ali eu não vi, não assisti aquele episódio, então foi uma surpresa para mim. Bem interessante, então vamos lá dar continuidade. Eu vou continuar na parte 2, então espero vocês lá. Muito obrigado a todos e até a próxima!